essa é uma live que eu vou fazer junto com o meu mentorado Martin, onde ele vai contar para vocês a transformação que ele viveu tanto no Manifest Money quanto na mentoria individual. Através da reconexão com a sua própria identidade, o Martin conseguiu mudar a vida dele por completo em todos os pilares da sua vida e a vida dele hoje está diferente. Eu não vou dar spoilers, vou deixar que o Martin conte. Você que está chegando agora, envie essa live para o maior número de pessoas. E você que está assistindo a gravação, já curte, comenta e encaminha para alguém que você acredita que precisa ser transformado. Boa noite, Denis. Boa noite, Matheus. Boa noite, Martin. Gente, envie a live aí para os amigos de vocês. Eu vou enviar aqui para os meus amigos. E daí vocês enviam aí para os amigos de vocês. E eu chamo o Martin, beleza? E aí eu chamo o Martin. Deixa eu ver aqui. Bora lá, meu povo. Boa noite, Claudisa. Boa noite. Martin já tá na área. Vamos lá, Martin. Muita história para contar, né? Eu já enviei o convite aí para você. Agora é só você aceitar. Oi. Oi. Boa noite. Tá, o áudio tá me bom? ouvindo? Perdão, o áudio está ótimo. Tá me ouvindo bem? Tudo maravilhoso. Estou te ouvindo direito, tá tudo certo. Boa noite. Gente, o Martin, ele está falando do Chile, tá? O idioma materno dele é espanhol. Vocês vão ficar assim, ó, boquiabertos, como ele fala um português, assim, belíssimo. Muito Se obrigado. apresente, Martin, para o público, por favor. Oi? Se apresente para o público, por favor. Então... Diga seu nome, o que você faz. Pode começar aí. Diga seu nome, o que você faz, como é que você me conheceu, por que você decidiu fazer a mentoria, como foi. Hoje à noite o palco é seu, tá? Muito o palco obrigado. É seu. Quem vai falar aqui é você. E você que está assistindo a gente ao vivo, se quiser pode mandar perguntas aqui nos comentários que o Martin vai responder. Perfeito, perfeito. Bom, gente, boa noite, primeiramente. Assim como a Sônia falou, meu nome é Martin Garcia e assim como diz o meu usuário do Instagram, eu sou sensei de karatê, tá? Eu faço karatê há já alguns anos atrás, praticamente minha vida toda, né? E assim, eu conheci a Suene, acho que foi 2021, se eu não me engano, né? Foi 2021. Fui um dos primeiros em participar da mentoria Hora da Virada. Participei em espanhol a primeira vez. Depois, esse ano a gente voltou. Participei na mentoria Hora da Virada em português. Mas a primeira vez foi em espanhol. Nossa, eu fiquei encantado, né? Aprendi muita coisa com a Suene. Aí, né, o tempo passou. E há pouco tempo eu fiz a mentoria também de Manifest Money. E, nossa, acredito que hoje vai ter muita coisa que eu vou contar para vocês de como que foi essa experiência, né? Porque o assunto é esse, né? Conversar sobre o Manifest Money. E o negócio é tão bom, gente, que eu participei de 2 turmas, a primeira e a segunda. Então, bom, você me perguntou como que eu cheguei no Manifest Money, foi, não é? Como era que estava assim, como que estava a sua vida, né, antes do Manifest Money, por que que você decidiu fazer o Manifest Money, como foi assim que você ficou sabendo do Manifest Money, pode ir desenrolando aí, a noite é sua. Perfeito. Bom, então, como eu falei, eu conheci a Suene lá naquela época e aí
aconteceram muitas coisas na minha vida antes do Manifest Money. A minha vida estava um pouco desafiadora, meio caótica até, né? Mas aí eu lembrei da Suene, assim, tava lá no poço, por assim dizer, né? E aí eu lembrei da Suene, a Suene me falou, bom, meu querido, né? Vamos fazer um Manifest Money? Eu falei, o que é Manifest Money? Faz com toda a confiança, né? E aí eu fiz, entrei lá lá na mentoria. Naquela época, eu como pessoa, né? Era uma pessoa bastante inconsciente. E essa palavra eu quero, assim, destacar, né? Porque o uso da consciência, eu só aprendi com a Suene. Com as ferramentas que ela dá no Manifest Money, isso foi me guiando passo a passo a entender o que é o uso da consciência. Então, como eu disse, lá naquela época estava um caos a minha vida e era justamente por isso, porque eu era uma pessoa inconsciente que não conhecia como fazer gestão de emoções, não conhecia de muitas coisas, como lograr, né, essa reconexão com Deus, porque a gente fala muito que a gente é filho de Deus, mas como que é esse negócio, sentir esse negócio no coração de ser filho de Deus mesmo? A gente só conhece lá, assim, profundamente com as ferramentas do Manifest Money, né? Então, a primeira vez, assim, que eu senti essa conexão foi aí. Antes disso, eu posso dizer, e tem muita gente ao meu redor que fala, inclusive a minha esposa, ela diz, tem uma pessoa antes e depois do Manifest Money. A Rebeca, A né? Rebeca, Rebeca, exatamente. A esposa do Martin, a Rebeca, ela falou, inclusive, que queria fazer o Manifest Money 2, porque depois do Manifest Money 1, o marido dela estava imprimindo dinheiro que nem água, Exatamente, né? exatamente. Ô, Martin, como que eu posso dizer? Você está se sentindo ainda, você está aprendendo aí um pouquinho de todo o seu potencial que você tem de falar português, né? É a primeira vez que você faz aqui, que Nossa, é você faz verdade. live, né? Que Primeira vez que eu você, faço uma live em português, nunca fiz. então, você faz live aqui no meu perfil, pode se soltar, porque você, quem conhece você do Manifest Money, sabe que teu português é assim, ó, tinindo, tinindo de bom, é muito bom e pode falar. Eu já falei para muita gente de você, então, ó, pode falar. Você fala, você gosta de falar bastante, fala muito bem. Não fique tímido, né? Porque lembra do primeiro ensinamento que você aprendeu no Manifest Money? Com Qual toda foi? certeza. Eu sou conhecido pelos meus colegas de mentoria como o Martin Sem Vergonha. Num Exatamente. sentido positivo. Quem tem vergonha não faz dinheiro. Isso é um fato. É o primeiro ensinamento do Manifest Money. Quem tem vergonha não faz dinheiro. Por isso eu me orgulho, eu falo de você. Quem me pergunta quem é a sua mentora, como que você fez? Chama lá a Suene, e aí você conversa. Ela é minha mentora. Eu falo assim publicamente, falo português, em espanhol, como for. E eu falo sem vergonha mesmo. Como que eu aprendi isso com a Suene? O que você faz? Eu sou sensei de karatê, com orgulho mesmo, sem vergonha mesmo. Ó, o Denis falou aqui, Martin vibra na alegria, na frequência da alegria. Exatamente. Exatamente. E como é que você aprendeu a vibrar nessa frequência da alegria? Falando nisso. A primeira vez foi na hora da virada, lá em espanhol. Eu aprendi um pouquinho, né, de como que funcionava as frequências, mas eu aprendi mais profundamente, além do Manifest Money, também na mentoria individual. Que você, né, a gente, quando é mentorado individual, também tem a leitura vibracional em cada sessão. E aí você ajuda a gente um pouco a entender como elevar essa frequência, né? Tem várias ferramentas, várias coisas que nesse caminho da mentoria individual a gente vai descobrindo, vai tirando algumas crenças e isso que ajuda para a gente elevar essa frequência mesmo. Exatamente. E lá, foi janeiro, né, que você me procurou? Mais ou menos janeiro, final de Janeiro, janeiro, né? início de fevereiro. Por aí, né?
E aí eu falei, meu querido, vamos fazer o Manifest Money. Por que que você decidiu fazer o Manifest Money? Bom, O que que te levou a essa decisão? principalmente porque, assim, lá naquela época eu não entendia muito bem o que era, né? E aí eu estava simplesmente fazendo, como você disse, um ato de fé. Você falou, vamos fazer um manifestimony. Eu, beleza, vamos fazer um manifestimony. E lá naquela época eu era uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que estava com muita ansiedade, que sentia muita, por assim dizer, uma pessoa muito inconsciente, que se deixava levar pela sensação que o corpo tem, né? E aí eu não conseguia fazer gestão das minhas emoções direito. Então aí, o que que você fez? Você falou comigo, Martin, vamos fazer um manifestimônio, porque você tá assim, você tá assado, eu acredito que o manifestimônio vai te fazer muito bem. E assim, bem antes do manifestimônio, no manifestimônio eu aprendi justamente como fazer essa gestão das emoções. Tinha muita coisa que eu não conseguia nem reconectar direito, como é a respiração, sabe? Uma coisa tão essencial, tão simples. E teve um dia que você falou para mim assim, o Martin, eu inclusive lembro, oh, nossa, Su, tô me sentindo assim, não tô me sentindo tranquilo. E você falou, calma, rapaz, respira. Calma, você inclusive me ensinou como fazer alguns exercícios de respiração. Eu fiz, e foi isso que eu senti direito. E eu falei, tá bom, vamos fazer um manifestimônio. E além de aprender a respirar, de me reconectar com isso, eu consegui aprender muita coisa mais também no manifestimônio. Se bem a gente sabe que a mentoria é para manifestar dinheiro, os ensinamentos que você ensina, que você entrega lá no Manifest Money, vai muito além também do dinheiro, vai também no bem-estar da pessoa. E foi isso que eu senti. Então, quando eu senti primeiramente aquela calma no meu coração, quando você falou comigo naquele momento, e você falou, vamos fazer o Manifest Money, isso me deixou tão tranquilo que eu falei, tá bom, esse é um chamado de Deus que eu estou sentindo agora, por meio da Suene, então vamos lá, vamos fazer o Manifestimony. E aí eu cheguei cheio de muita surpresa. O Manifestimony é cheio de muita surpresa e muita coisa que a gente vai destravando no meio do caminho. E é isso que eu senti. Tudo começou aí, na primeira E, e turma. na primeira turma, quais foram os teus principais ganhos? O que que você ganhou? O que que teve de mudança na primeira turma? Bom, essa pergunta é chave, sabe? Porque os principais ganhos, além do dinheiro, né? Primeiramente, eu pensava assim, nossa, eu fiz esse investimento, eu sei que ele vai voltar de alguma forma, mas teve uma hora que eu esqueci disso, sabe? Eu fiz o Manifest Money, comecei a fazer as práticas, sabe? Com aquele sentimento de tem que fazer assim, tá bom, vamos fazer assim. Você, inclusive, sempre fala, se tem alguma coisa que não tá dando certo porque você não está fazendo o que eu tô te falando. E é verdade. Então, aí, eu lembrava muito do que você falava e eu pensei assim, tá bom, mas se tem alguma coisa que não tá meio que ajustado, vou fazer do jeito que a Sônia tá falando, né? E aí o principal ganho que eu comecei a receber foi justamente quando eu comecei a aplicar aquilo que você ensina na mentoria. E o primordial, eu me reconectei com a minha identidade, né? Você ensina a gente o que a gente se reconectar com a identidade. Inclusive, você falou, acho que numa live matinal, uma das primeiras lives dessa semana, desses 21 dias, que a gente fala muito de que, eu sou filho amado de Deus. Beleza. Mas o que você se identifica além de você ser filho amado de Deus? Uma coisa que vai muito além. Você é uma pessoa que consegue amar, você é uma pessoa que está conectado com o seu propósito, você está conectado com o chamado que Deus te dá para você fazer as coisas que você sabe fazer direito. E foi aí no Manifestimony que eu recebi aquele chamado de Deus de me reconectar com a minha identidade. Porque a gente tem que fazer várias práticas e a gente tem que, inclusive, falar de como manifestar esse dinheiro, né? E eu que tinha, né, renda fixa,
eu não conseguia pensar, né? Eu tava com uma visão muito fechada. Pensando, tipo, nossa, como será que eu vou ter uma renda extra? Como será que eu posso manifestar esse dinheiro, pelo amor de Deus? Tipo, era um valor alto naquele momento. E eu pensava assim, nossa, como que eu vou manifestar esse dinheiro? Mas, junto com as práticas, veio na minha cabeça, nossa, verdade, eu sei fazer karatê, vou fazer aula de karatê. Aí veio digamos, uma resposta, né? Eu estava muito desconectado disso. Mas agora que eu percebo, né? Eu olho para trás e a primeira coisa que eu percebo, o principal ganho é me reconectar com a minha identidade, sabe? Porque se você não sabe quem você é, você não vai chegar longe do jeito que você de alguma forma espera. Então, o primeiro ganho que eu recebi foi esse, o chamado de Deus, sabe? Você é bom para isso. Então, vamos explodir lá, vai fazer lá o que você sabe fazer, faz de coração. E a primeira coisa que eu senti foi essa, a minha conexão com Deus e a minha conexão com aquilo que eu sou bom para fazer. Isso graças ao Manifestimony, com certeza, porque foi a primeira coisa que eu percebi, esse é o primeiro ganho. E outras coisas, já na parte financeira, eu comecei a fazer aula, e inclusive é uma das coisas que a minha esposa fala, por isso que ela fez o Manifestimony, porque ela viu o menino tá fazendo dinheiro igual água, né? Tá fluindo dinheiro assim daquele jeito, porque começou assim. Eu falei, eu sou bom pro karatê. Do nada começou a me ligar uma pessoa para fazer karatê comigo. E assim várias e várias pessoas, e foi praticamente uma corrente de pessoas. Nossa, Martin, eu quero fazer karatê com você. E foi justamente por isso, porque quando eu percebi que eu sou bom para isso mesmo, que eu tô reconectado com isso, as pessoas olharam isso também de volta, e aí todo mundo começou a me chamar. Então, esse é o primeiro ganho, né? Eu sinto que isso mudou completamente a minha vida, a minha visão futura. E você lembra que eu falo na mentoria e eu falei também lá que quando você se conecta com a sua identidade, você começa a fazer algo que tem a ver com a sua identidade para ganhar dinheiro, você não precisa fazer muito esforço, o dinheiro vem até você. E aí, é verdade ou não esse seu ensino? Absolutamente. Absolutamente. De fato, assim, é que é uma coisa que eu comecei fazendo na mentoria, fazia as práticas, falava muito principalmente na parte do decreto que a gente faz, né, todos os dias. Eu me perguntava todos os dias, ficava me cutucando na cabeça, nossa, mas como será que eu faço? Será que eu chamo alguém? Eu não fiz nada, gente. Eu não fiz absolutamente nada. Eu simplesmente fazia as práticas e do nada teve um dia que uma pessoa me ligou falando assim: nossa, eu lembrei que você é professor de karatê. Será que você pode ensinar para o meu filho? Eu, com certeza. Aí já chegou a primeira pessoa. Depois chegou outra, e outra, e outra. E cada dia isso vai se multiplicando. Então, eu não fiz nada. Fiz algo, né? Eu fiz as práticas, né? Mas Isso. eu não coloquei um esforço físico que foi além do que essa questão de trabalho duro, né? Eu não fiz um trabalho duro, busquei assim lá. Eu simplesmente foquei em me reconectar com Deus primeiramente. E aí, praticamente, tudo foi se dando de uma forma muito sem eu esperar nada, sabe? Tipo, Natural. chegou. Exatamente, natural. Maravilha. Só recapitulando aqui, você lembra que você me procurou em janeiro, acho que foi janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Porque a primeira turma foi em fevereiro, Sim. né? Finalzinho de janeiro, você me procurou, Suene, tem uma situação X aqui que eu tô passando, né? Que eu não tô conseguindo gerenciar minhas emoções, preciso de ajuda. Quero fazer uma mentoria individual. Aí eu falei, beleza, mentoria individual, investimento é esse aqui. Foi o que você falou? Primeira coisa que eu pensei foi, Antes do Manifest Money, tá? Antes do Manifest Money. O que você falou? eu falei, nossa, Su, tá difícil. Tá difícil fazer agora, né? Não dá. A primeira coisa que eu fiz foi pensar, tipo, não dá. Primeira coisa, né?
Aí eu É, falei pra você, faz o Manifest Money que você vai fazer o dinheiro pra poder fazer a mentoria individual. verdade, E o que foi que verdade. aconteceu? Eu fiz o dinheiro na mentoria individual. E aí terminou o primeiro Manifest Money. No momento ali de você fazer, aí você decidiu fazer a mentoria individual, né? Exatamente. Mas Eu ainda assim, tinha ali dentro de você um sentimento que não permitiu você de fazer esse investimento. Conta pra nós um pouquinho, qual era esse sentimento? Era medo? Era insegurança? Era o quê? Principalmente esses dois sentimentos, medo e insegurança, né? Porque aí você, né, fica muito racional. Eu lembro muito dessa palavra, né? Porque eu era uma pessoa muito racional, né? De pensar com a razão, nossa, e se hoje eu faço esse investimento, amanhã o que será que vai acontecer, né? É natural, a gente normalmente pensa assim porque a pessoa está acostumada a isso, são crenças, né? Só que com o Manifest Money, né, isso ajudou muito a entender como que pode mudar essa situação, mas teve uma hora que você me perguntou uma coisa, olha, Martin, o quanto vale você recuperar a sua vida, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, quanto que vale isso para mim? E aí eu pensei, sabe o quê? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu sei que eu vou recuperar. Mas não, eu não fiz com uma forma de eu sei que eu vou recuperar porque isso vai acontecer assim, porque uma lei do universo. Não, eu fiz porque eu tenho fé de que isso ia acontecer. Eu tinha fé de que isso ia acontecer. E de fato, eu fiz o investimento da mentoria individual e acho que 2 semanas depois, começaram a me ligar mais pessoas para fazer aula de karatê. Quando eu fiz as contas, eu pensei assim, nossa, já recuperei o valor da mentoria individual. Eu nem me dei conta, mas aconteceu justamente de maneira natural, né? Então, e eu lembro de uma coisa que você falou também para mim, que isso fica inclusive no meu coração até hoje. Você falou, vai ter muita coisa que vai se ajustar na sua vida porque você decidiu mudar. E é justamente isso. Teve uma coisa, não sei, aí no meu cérebro que fez com que eu entendesse que muita coisa na minha vida iria mudar. Isso acompanhado da fé, né? Daquele ato de fé, de fazer um investimento da mentoria individual. E aí justamente essas coisas aconteceram no tempo certo. E eu sinto essa paz no coração, inclusive, tanto que eu até renovei a mentoria individual. Ô, Martin, você pode falar um pouquinho de como você estava ali para fazer a mentoria individual? De como você ainda relutou, estava com sentimento de medo, né, de insegurança, por mais que já tivesse vivido ali a experiência com Manifest Money, você estava todo, ai, Suene, será que, né, não tem como dar uma entrada? Lembra? Não tem como Lembro, dar uma, lembro. lembra? Não tem como dar uma entrada, ai, não tem como esperar virar o cartão e tal. Aí eu cheguei para você e perguntei, Martin, e se você pudesse resolver tudo isso que está te atormentando a partir de hoje, você pagaria quanto? Lembra? Aí eu Lembro falei desse momento. para você, você vai esperar até o dia tal para continuar vivendo essa merda de vida que você está vivendo agora, enquanto você pode investir agora e começar a trabalhar. Aí você pegou coragem, vou fazer a mentoria individual. Falei, pois agora você se prepara, que tua vida vai começar a mudar. E o que aconteceu? A minha vida mudou. E a minha vida melhorou exponencialmente. Muito, assim, eu digo, né? Eu era uma pessoa, antes do Manifest Money, antes da mentoria individual, eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje, né? Então, lembro perfeitamente. Agora você me lembrou muito, muito melhor, né? Mas, assim, gente, como que fala em português? Eu me virei. Eu busquei a forma, sabe? Tipo, e aí eu Deu um pensei, jeito, nossa, deu um jeito. eu dei Você o deu um jeito jeito. e eu falei assim, sabe o que? Vale muito a pena.
assim, essa pergunta foi uma forma de eu acordar muito, assim, naquele momento. Para mim foi muito especial. E aí, essa pergunta foi um antes e um depois na minha vida mesmo. Quanto vale você recuperar a sua vida? Quanto vale, justamente como você me disse, viver essa vida de tristeza, de insegurança, de merda, né? Viver essa vida ruim, ou você quer decidir mudar agora? Quando você toma a decisão de mudar naquele momento, que foi o que eu fiz, né? Não só muitas coisas mudaram, sino que eu praticamente mandei uma mensagem para o universo. Sabe? Eu decido mudar. E além de mandar essa mensagem para o universo, mandei uma mensagem para o meu cérebro. Sabe? Eu decido mudar agora, né? E o universo gosta de que as coisas aconteçam rápido, né? É o método amar. E aí a gente faz as coisas, quando a gente está decidido a mudar, as coisas acontecem positivamente e elas vão retornar em algum momento, em algum tempo. Só que você tem que decidir, você tem que acreditar. Foi aquilo que eu fiz. E foi daquele jeito que as coisas mudaram na minha vida. Porque eu decidi mudar. Exatamente. E aí eu quero fazer um adendo que eu sempre falo para os meus alunos. E você pode falar com propriedade, né? Lembra também que você falou bem assim, era final de fevereiro, né? Era final de fevereiro, terminou o Manifest Money, aí você falou assim, ah, Suene, eu vou esperar mais um pouco. Lembra? Lembro. Vou esperar mais um pouco, vou juntar dinheiro, né? Quem sabe ali para junho a gente pode começar a mentoria individual. Eu falei assim para você, Martin, você está tentando mudar a realidade sendo a mesma pessoa que você é. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, quando você fizer um ato de fé, um voto de fé e investir agora na sua mudança, as coisas vão começar a mudar de forma tal que lá em junho você já vai ser outra pessoa. Estamos em junho. E aí eu falo aquela velha frase que eu falo para todo mundo e aí fica ressoando na cabeça das pessoas. Como assim? Não é a condição que define o teu destino. É a decisão que você toma, seguida de uma ação que vai determinar onde você vai chegar. Né? E você, com a consciência que você tem hoje, você sabe que se nós ficarmos presos às condições, ao mundo material, a gente não vai para lugar nenhum. Com certeza, com certeza. E uma das coisas que eu aprendi nesse caminho, né, é que você fala muito isso, e eu acho que tem muito a ver, né? Mas antes de falar isso, eu lembro que naquele momento estava... lembra aí que aqui no começo eu falei que eu tinha uma visão mais ou menos assim, né? Quando você me fez aquela pergunta, né? Quando a gente toma a decisão de mudar, parece uma coisa que a visão abre, e abre muito. E foi aí que eu achei, tipo, ah, nossa, mas dá para fazer a mentoria assim, daquele jeito. Eu resolvi, eu fiz a mentoria, sabe? Tipo, às vezes os recursos estão aí, só que você não enxerga eles. E é justamente quando você toma a decisão de mudar que você começa a enxergar as coisas. E outra coisa que você fala muito, que eu aprendi também, né? Tanto no Manifest Money como a mentoria individual, é que você não é aquilo que você é atualmente. Você é aquilo que você decide ser. Ou seja, você não vai mudar até você decidir ser essa pessoa. É ser para ter, né? Não ter para ser. Tipo, se eu tenho isso, Exato. eu sou feliz. Se eu tenho isso, eu consigo fazer aquilo, né? Então, a mesma lei, né? Se eu tenho dinheiro, eu faço a mentoria. Não. Se eu, sabe, tenho dinheiro, basta, assim, mudar o mindset. Eu tenho dinheiro, eu abro a consciência, eu expando a consciência. Portanto, se eu penso na prosperidade, você é prosperidade. Quando eu sou prosperidade, a abundância vai chegando e a abundância vai se movimentando tanto que a pessoa para de ser a pessoa escassa e começa a ser uma pessoa próspera. E foi aquilo que aconteceu comigo. Eu comecei a me enxergar a mim mesmo como uma pessoa próspera. Quando eu comecei a fazer isso, né, eu aprendi na primeira turma do Manifest Money, o dinheiro, simplesmente comecei a enxergar ele. O dinheiro estava ali. E eu consegui o dinheiro.
E ainda mais, recuperei o dinheiro. Pelo simples fato de entender que a abundância é um estado de ser, não é uma condição. É um estado que você cria primeiramente na sua mente e isso vai se refletir na sua vida. Isso foi, eu acho que, voltando lá naquela pergunta que você falou, qual é o principal ganho que você tem na sua vida? Primeiramente, esse entendimento mental, esse é um ganho mental que eu consigo atribuir muito à turma do Manifestimone, a primeira turma, e também à mentoria individual. Ó, Rebeca chegou na live, hein? Rebeca, fala aí para nós, escreve aqui nos comentários como era o marketing antes da mentoria e agora, a hora da verdade. Enquanto a Rebeca vai escrevendo, Mário, eu tenho mais uma pergunta para você. Agora, por ordem cronológica, né? Você fez a mentoria Manifest Money, depois foi para individual, depois fez a segunda turma do Manifest Money. E aí, como foi a segunda turma que você fez junto com a sua esposa, porque a sua esposa quis fazer o Manifest Money porque ela viu que você estava fazendo dinheiro que nem água. Ela falou, opa, eu também quero. Quais foram os ganhos que você teve na mentoria Manifest Money? 2. Bom, a primeira coisa que eu posso falar é, primeiramente, uma maior reconexão, né? Juntamente com a minha esposa, porque quando a gente faz uma mentoria, a gente, por exemplo, na primeira turma eu participei, teve muitas mudanças que, né, aconteceram na minha vida, a Rebeca viu, falou, opa, eu quero entrar também. E aconteciam coisas, né, lá na segunda turma, que a força de egrégora nossa era muito poderosa. E tanto assim que, inclusive, tinha mais casais, né? Lá naquela turma, tava o Éder e a Débora, que são faixa preta de taekwondo. Tinha eu e a Rebeca, que treinamos karatê também. E aí, a Rebeca e eu, a gente falava de muitas coisas e tipo, nossa, eu tenho essa ideia. Nossa, mas eu também tive essa ideia. Vamos desenvolver ela. E era uma coisa muito natural, sabe? Essa reconexão, essa conexão profunda, né, que acontece também com o casal, é muito poderoso. E esse é um dos principais ganhos que eu tive na segunda turma. Porque eu e a Rebeca, por exemplo, agora, a gente consegue enxergar de muitas formas de prosperar, né? Através daquilo que a gente sabe fazer. Esse é um dos principais ganhos. E ela está aqui, pode confirmar também. Que legal, que legal. Deixa eu ver aqui. E como é que tá, se fosse para você definir em detalhes, com riqueza de detalhes, como é que tá a sua vida, como era que estava a sua vida antes, em todos os pilares, tá? Como era que estava a sua vida antes, em todos os pilares, e depois que você fez o Manifest Money 1, mentoria individual 1, fez o Manifest Money 2, mentoria individual 2, como é que tá a sua vida hoje? Faz aí um paralelo para nós, para gente ter. Nossa, bom. A primeira coisa que eu posso comentar é a minha conexão com Deus, tá? Uma das coisas que eu aprendi bem no Manifestimony, na mentoria individual, né? Como eu falei, eu era uma pessoa antes, eu sou uma pessoa agora. Naquela época, eu por mais que tentava, sabe, eu quero estar bem conectado com Deus, né? Tem muita coisa que vai acompanhando a pessoa, né? Estava me acompanhando naquele momento que eram as crenças. E eu achava que tinha que trabalhar duro. Se eu não fazia certas coisas, eu não estaria próximo de Deus, né? E uma das coisas que eu aprendi no Manifestimony e também na mentoria individual é que não tem aquela questão de dualidade. Deus não está fora. Deus está dentro de você. Portanto, você sempre está conectado com Deus. E eu me enxergo como uma pessoa completamente espiritual também. Então, a primeira coisa que eu aprendi, né, que eu me sinto agora, né, que eu sou uma pessoa ainda mais conectada com Deus do que antes, né? Isso é uma das primeiras das coisas que eu posso ver. A segunda é um estado de consciência. E, inclusive, tanto que eu desenvolvi um método que chama-se Karate Consciente. Ou seja,
aquilo que eu sei fazer, né, que a gente sabe, eu sempre fui praticante de karatê. Sempre fui, não sei se como fala em português, se é karateka igual, né? Mas em espanhol É fala igual. karatê. Ah, beleza. Eu sempre fui karateka, eu sou karateka, mas agora eu sou um karateka consciente. Ou seja, eu consegui desenvolver um método que ensina as pessoas a fazer o uso da consciência por meio das artes marciais. Isso assim, é um tesouro que eu tenho aqui no meu coração, que eu tenho na minha vida, porque isso marcou um antes e um depois na minha vida mesmo. Isso marcou uma visão das artes marciais que vai muito além de ensinar a pessoa a estar em forma no corpo físico. Eu consegui enxergar uma forma de como fazer o uso da consciência por meio das artes marciais e que as pessoas possam ser empoderadas por meio da sua própria mente, também do seu corpo. Quando eu consegui entender isso, eu tenho uma coisa que eu falo. Teve duas coisas que me salvaram na vida. Lá naquela época, né? Em janeiro, fevereiro. A primeira, a swing. E a segunda, o Oh, karatê. oh. Eu falo com toda certeza, sabe? Tipo, é uma coisa que é verdade. Duas coisas me salvaram, a Suene e o Karatê. Por meio do Karatê, eu lembrei, né, eu comecei a treinar, e aí, combinando os meus estudos, né, porque eu comecei a estudar um pouco a parte da neurociência, eu comecei a ficar um pouco mais apaixonado por essa parte da mente. Você fala tanto da mente nas mentorias, que eu fiquei apaixonado com esse negócio e falei, nossa, eu quero mudar minha mente. Como será que eu posso combinar a mudança mental, né, a neuroplasticidade com o karatê? E aí eu comecei a estudar mais profundamente e desenvolvi um método. E tanto que tem muitas pessoas ao meu redor, inclusive os meus alunos, eles veem os resultados. E as pessoas falam, nossa, karatê é muito especial. Inclusive, eu tenho uma representante, ela é mais do meu aluno mais antigo, que ela fala, nossa, Martin, karatê de luxo, hein? Porque ela vê que aquilo que eu ensino vai além do que uma pessoa que faz karatê de alguma forma tradicional, sem aquela parte da consciência, digamos assim, vai muito além do que a pessoa tradicionalmente pode aprender, tá? As artes marciais, de fato, ajudam muito com a mudança, né, da consciência, do pensamento, mas quando você empodera a pessoa, tipo, nossa, você pode, você consegue, né, você tem como mudar, a pessoa, nossa, se empodera de si mesma e aí muda completamente a sua vida. Então, quando ela viu que o filho dela mudou tanto, aí ela falou para mim, nossa, Martin, karatê de luxo, hein? É muito bom. Ô, Então, Martin, o que que você acha? Desculpa, continua. não, era concluindo, isso é um tesouro que eu tenho no meu coração, que eu tenho na minha vida. Isso. O que que você acha que foi a virada que mudou aí dentro de você? Concorda comigo que essa informação já tinha dentro de você? Como assim? O, o seu método? Então, foi uma coisa que eu fui descobrindo com o passar do tempo, né? Assim como eu te disse, eu fiz a mentoria individual, né? Fiquei estudando a parte da neurociência, eu, inclusive fiz um curso enquanto a neuroanatomia, para entender um pouco mais esse negócio, porque você falava muito. Nossa, o uso da consciência, os neuropeptídeos, um monte de coisa. Eu não entendia muito bem disso. E aí, foi praticamente um sinal que Deus me deu por meio de você, falando daquelas coisas. E aí eu comecei a estudar essa parte da neuroanatomia, das emoções, né, de algumas outras coisas. E aí eu comecei a combinar as coisas que eu já conhecia do karatê com a parte da neurociência. E como funcionar isso para gerar um método que possa ajudar as pessoas a entender primeiramente a parte interna e depois
quando você entende a parte interna da sua energia, da sua frequência, do seu sentimento, de como você consegue se empoderar, aí você leva isso para fora, você leva isso para o seu corpo. Quando você começa a usar essa energia, porque eu sempre entendi isso, mas de uma forma inconsciente, né? Que a gente consegue usar a parte da força física para fazer o exercício, mas quando você entra na parte da consciência, da frequência, de como você consegue utilizar usar a sua energia de uma forma consciente, nossa, você chega muito além do que você acha que é capaz. Eu vou mudar minha pergunta, eu acho que eu não me expressei bem. O que você acha que mudou aí dentro de você para que te permitisse criar esse método, desenvolver esse método? Me reconectar com a minha identidade, de fato. E me reconectar com Bingo! Deus. Exato. Exato. Lembra quando eu falo? Então, você é a prova viva daquilo que eu falo. Quando você sabe quem você é, você sabe qual é o teu propósito, você sabe qual é a tua missão, você sabe qual é a tua promessa. E é o que eu vivo batendo na tecla das lives bíblicas matinais. Tanto Deus colocou em mim, em você, em todo mundo, algo, um dom, uma capacidade que, quando desenvolvida, você acessa a prosperidade. Ó, o Matheus está colocando aqui. Conexão com identidade, pote de ouro. Exatamente, Matheus. É verdade. Exatamente. Tá? É por aí. É por aí não. É isso. Tá? É isso mesmo. As pessoas hoje em dia, elas estão perdidas em busca. Ai, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Elas querem pular a etapa de se reconectarem consigo. E se reconectar consigo é você se reconectar com a fonte criadora. Entender como é que a fonte criadora funciona. E a grande chave você já liberou aqui nessa nossa aula, que é você não alimentar a crença da dualidade, que é você entender que Deus está dentro e não fora. Né? Martin, você tá vendo aí os comentários? Tô vendo muito. Tá Não vendo o que o imagina, Matheus gratidão. falou? Matheus, o que o Matheus falou para você? Martin, gratidão por ser um mega exemplo para todos nós. Aconteceu com você, pode acontecer com todos nós. Exatamente. Só precisa fazer as tarefas. Só precisa o quê, Martin? Fazer o que a mentora fala. Exatamente. Exatamente. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. E aqui a gente está chegando aqui quase ao final da nossa live, tá? Antes de perguntar para você, o que você diria para alguém que ainda não está na dúvida se entra para o Manifest Money ou não? Quero perguntar para você. Valeu a pena todo o dinheiro que você investiu em mentorias até hoje? Não só vale a pena o dinheiro que eu investi até hoje, se não vale todo o dinheiro que eu ainda, se possível, vou investir também nas próximas mentorias. Mentoria Olha, eterna. exatamente. Se você falar para mim amanhã, nossa, vou fazer uma mentoria, mas em Marte. Beleza, vamos lá, eu vou. Por quê? Uau! Porque é justamente aqui o que o Matheus, se não me engano, falou, se reconectar com a identidade é igual a um pote de ouro. Então, é uma coisa que parece até incalculável. Quando você decide mesmo que você quer mudar, você não olha para aquilo que poderia faltar, porque aí você está alimentando outra crença. Foi aquilo que eu entendi, né? Aí eu pensei, nossa, eu vou investir porque eu quero mudar a minha vida, eu sei que eu sou capaz. Se tem uma pessoa que está confiando em mim, que é a Suene, por que eu não posso confiar em mim mesmo? E foi aí, essa foi a chave que me fez entender, nossa, é o melhor investimento que eu poderia fazer na minha vida. Inclusive, eu vou falar isso o resto da minha vida. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi o Manifest Money, qualquer mentoria que a Suene lançou e vai lançar, eu vou investir nela. Porque é uma questão que é um investimento para mim mesmo.
Quando a gente entende isso, a gente inclusive consegue se amar mais ainda. Quando a gente se ama muito, mais ainda, a gente está mais reconectado com Deus. E as coisas, o universo te traz situações, pessoas e coisas. Isso eu já tenho gravado na minha cabeça. Você repete bastante, mas tenho gravado. O universo vai te trazer situações, pessoas e coisas para que você prospere na sua vida. Então, de verdade, se tem uma pessoa de verdade neste momento, nessa live, que está com dúvida de fazer o Manifest Money, mentoria individual, mentorias futuras, gente, fala comigo um pouquinho. Real, venha falar comigo que eu sou exemplo de que você consegue prosperar se você realmente, aí no seu coração, acredita em você mesmo. É uma questão de um ato de fé mesmo. Você não precisa dizer assim, Deus vai mudar minha vida. E Deus fica assim, você fala muito isso, e eu tenho isso gravado na minha cabeça. E Deus fica assim, e quando que tu vai mudar também? Bem isso, é bem isso. Ele respeita a lei que ele instituiu do livre-arbítrio, né? Porque às vezes é aquela. Já ouviu? Ó, antes de falar o que eu vou falar, vou aproveitar. Rebeca, esposa do Martin, escreveu aqui embaixo, ó. Selo de veracidade. Obrigada, Rebeca. Gratidão aí por você estar validando tudo que o Martin está falando aqui. Inclusive, Martin, eu não sei se tem esse conto aí no Chile. Se não tiver, pede para a Rebeca te contar aqui essa história. Aqui no Brasil conta-se uma história de que o cara estava se afogando no mar e ele falava, Deus, por favor, me salve, né? E aí passa um barco, aí o barco fala, já ouviu essa história aí? Ouvi. Já? Ouvi. Então, aí o barco, eu vou te salvar. Não, Deus vai me salvar. Aí passa tudo, vem um monte de salvação e ele, não, Deus vai me salvar, né? E aí, simplesmente, ele morre, chega lá no céu e fala, puxa vida, Deus, eu pedi para o Senhor me salvar, o Senhor disse que era só orar. Ele, meu filho, você orou, eu mandei para você um monte de formas de você ser salvo e você nem tchum, né? Então, às vezes, a gente já sabe onde é que está a resposta, já sabe o que tem que fazer, já sabe onde é que a gente tem que investir o nosso tempo. E está na cara, tá passando ali, ó. Inscrições abertas. E você, inscrições abertas, tem vaga para mentoria individual, aproveita. E, não sei, né? Aí você fica ali protelando. Teve alguém, eu não me lembro quem foi, na turma 2, que falou bem assim para mim, eu tô revoltada. Eu falei, ixi Maria, primeiro aluno que se revoltou assim, por que eu não te conhecia antes? Aí eu falei, se eu tivesse conhecido lá atrás, eu não tinha feito as coisas que eu fiz. Que bom que conheceu agora, e agora você pode se consertar, né? Não, eu vou consertar, inclusive para os meus filhos, não sei o que mais lá. Enfim, a oportunidade está aí, aproveita quem quer, né? O que você diria para uma pessoa que está em dúvida? Se fosse para você convencer ela agora, o que você diria para uma pessoa que está em dúvida se faz o Manifest Money ou não? Ou a mentoria individual ou não? Os dois casos. Vou repetir, inclusive, aquilo que eu falei lá no começo. Você está falando agora, né, da história da pessoa barco, que está no barquinho, né, esperando que Deus salve ela. Deus, muitas vezes, ela não vai se mostrar na sua cara, falar assim, ô meu filho, acorda. Mentira. Às vezes, Deus manda justamente essas situações para que você consiga enxergar a ajuda que ele está te dando. Se a mentora falou para você, de fato, se você já conhece a Suene, você com certeza já tem de alguma forma, uma guia para Deus também. Então, esse é o primeiro chamado. Então, eu entendi isso quando eu fiz quando eu decidi mudar e fazer o investimento da mentoria individual. Eu não esperei morrer, chegar lá no céu e falar com Deus. O primeiro barquinho que chegou, que foi a Sony falando, vamos fazer a mentoria individual. Aí
aquela pergunta que você fez, nossa, foi o chamado. E aí eu decidi, vou fazer agora. Então, se tem alguma pessoa realmente em dúvida, se é possível, olha para os meus olhos. Eu tô te falando, eu te garanto, você vai prosperar fazendo esse investimento. O investimento não é nem para outra pessoa, é para você mesmo. É para você se amar mesmo. É o melhor ato de amor próprio que você pode fazer e o melhor ato de fé que você pode fazer na sua vida. De fato. E se você tem alguma dúvida, eu vou retirar. Me escreve que eu sou exemplo vivo de que você realmente consegue prosperar se você decide. É ser para ter. Então, de verdade, não duvide. Eu te garanto. Tira a dúvida, de verdade, do seu coração, não da sua mente. Por um instante, pensa com o seu coração. E pensa assim, eu quero mudar, eu estou disposto. Será que isso que eu estou agora é suficiente para aquilo que eu posso ter, para trazer esses sonhos que eu quero materializar na minha vida? Com certeza a resposta está aí. E você vai fazer esse investimento, que é você, vai no seu coração, com certeza. Uau! Ó, o Matheus está falando aqui. Pessoal, somando ao marketing, eu fechei a turma 3 sem um puto no bolso pela fé de Abraão. E acreditem, renovei para a turma 4 sem me faltar dinheiro. Exatamente. Exatamente. O Matheus chegou e falou assim: suas inscrições para a turma 4 já estão abertas. Eu falei, então, você vai fazer quando? Ele, agora, porque dinheiro é uma velocidade. Muito bem. E já se É isso aí. inscreveu. Exatamente. Martin, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou nessa live, da sua transformação, dos seus ganhos, do que você aprendeu? Alguma coisa no seu coração, alguma mensagem? Bom, assim, eu vou falar isso aqui, né? Teve não vou falar em detalhes, né? Mas teve um dia que eu falei para a Suene assim, ó, Suene, eu sou muito grato a você, porque assim, no meu coração, é, teve uma hora que, assim, a gente falou, lá naquela época eu era outra pessoa e eu não sabia o que fazer. E a Suene, gente, acreditem, ela me tirou do poço mental que eu estava. E ela realmente salvou a minha vida. Então, a única coisa que eu posso dizer agora, né, dessa mudança é gratidão. Eu sou realmente outra pessoa que eu nem sabia que eu poderia ser, sabe? Tem muitas coisas que a gente nem sabe da capacidade que a gente tem até que a gente não decide mudar. Então, quando eu recebi esse chamado, eu realmente entendi. E de verdade, esse estado de consciência, de ser consciente de mim mesmo, da minha conexão com Deus, isso me levou muito longe, gente. Isso me levou a lugares que eu nem sabia que eu podia chegar, olhar coisas que eu não sabia que eu conseguia enxergar, sabe? E de verdade, esse é o maior ganho que eu já tenho na minha vida. Não só conseguir manifestar o dinheiro do Manifestimony da turma 1, não só conseguir recuperar o valor do investimento da mentoria individual, senão que, além disso, eu consegui chegar em lugares e fazer coisas que eu não sabia que poderia ser capaz. E digo mais, vou chegar mais longe ainda. Porque uma das coisas que eu aprendi justamente com o Manifestimony, com a mentoria individual, é a me empoderar e a entender que eu sou aquilo que eu quero ser. Sou aquilo que eu consigo, assim, entender que eu sou capaz. Então, potencializar essa capacidade, eu consegui justamente com você. Então, antes Uau. eu posso dizer assim, antes eu era uma pessoa incapaz. Não no sentido de que eu era um pobrezinho, não. No sentido de que eu não conseguia enxergar a minha capacidade. Agora eu consigo enxergar a minha capacidade, portanto, sei do que eu sou capaz. Eu sei que eu vou chegar muito mais longe ainda do que eu tô agora. Então, realmente, essa é a maior diferença que eu posso enxergar para mim mesmo. Uau! Olha, Martin, já
que você falou isso, eu também tenho que deixar bem claro que você foi um... Quanto maior você tem sede, maior a mudança. Né? Quanto maior a sua fome, quanto maior o seu desespero, maior a mudança. Por quê? Porque quando você faz tal coisa, você fala assim, eita, isso? Sim, isso. Faz isso. Como assim, Suene? Como é que fala? Contra-intuitivo. Não tem da onde, não tem nexo. Mas você faz e dá certo. Você teve resultados porque você acreditou no processo. Você, né, decidiu, mesmo quando você estava querendo fugir das ferramentas, né, teu inconsciente lá, lembra lá atrás? Teu inconsciente lá fugindo das ferramentas, super racional, ei, Martin, olha aqui. Aí você, nossa, Suene, é verdade. Porque, né, eu não passo a mão na cabeça, você sabe. Eu não passo. E quando eu vejo que você está sendo ali dominado inconscientemente pelas suas crenças, eu falo, ó, você está agindo assim. Por quê? Porque tem crença tal que está fazendo tal coisa. E aí você, nossa, é verdade. E você conta uma história tão bonita para você mesmo, né? E aí vem me contar achando que eu vou acreditar na história. Ou não vou, né? E mesmo assim, tendo as historinhas sendo desmascaradas, você, uau, eu vou fazer. Então, vou aplicar essa ferramenta, eu vou conseguir. E você foi lá e fez. Por isso que teve resultados, tá? E você decidiu acreditar em mim, acreditar e confiar. Posso contar aquele episódio que eu te falei? Pode. Lá no começo, lá atrás, teve uma vez que o Martin, ele desencadeou uma espécie de crise de ansiedade, né? E aí, porque meus mentorados individuais, eles têm acesso ao meu WhatsApp privado, né? Eles podem me consultar na hora que for e eu atendo eles sempre que eu estou disponível. E aí, eu estava num lugar, estava participando do evento e chegou a mensagem, tô tendo crise de ansiedade, vou pro hospital. Eu falei, não vai, você não vai pro hospital. Eu saí do evento, fiquei mandando áudios pro Martin, falando com ele lá do lado de fora, com barulho de carro, né? Mas eu falei, não vai, respira, fica aqui comigo, respira, faz assim, pensa isso, pensa aquilo outro, não vai pro hospital, você não vai, não vou te perder para a tua mente, né? E aí, naquele momento, Martin, por que eu gosto de falar isso? Porque naquele momento, você tinha todos os álibis humanos para dizer assim, tá doendo demais, eu prefiro tomar remédio. E você não. Você aguentou a dor e ficou ali, ficou respirando, ficou, né? Tava doendo, eu tava vendo que tava doendo, mas você acreditou, você ficou ali comigo, eu fiquei ali com você até você se acalmar. E foi por você ter decidido passar por cima da tua própria dor, aguentar aquela dor naquele momento e viver a jornada de controlar a tua mente, controlar teu sentimento, controlar o que estava acontecendo com o teu corpo, que você começou a criar poder, né? Então, assim, eu queria falar isso para que você entendesse que precisou você não só decidir investir na mentoria, mas precisou você também decidir viver o processo. E eu acho que eu nunca te falei isso, mas naquele dia, falei, esse menino vai longe. Porque ele decidiu mudar e não aliviar a dor dele. Né? Inclusive, isso me levou a entender, e uma coisa, uma parte importante que eu acredito que é bom falar, que muitas vezes a gente foca muito no resultado e não consegue desfrutar do processo, né? Resultado imediato, né? Isso, tipo, aqui é a mesma situação. Eu vou lá no médico porque eu não tô passando bem. Calma, você consegue. Nossa, e realmente eu consegui. Inclusive, isso me fez entender que a mudança mental tem vezes que dói, né? Mas muitas vezes o fato da gente ter a mentora, né, aí perto,
que ela acompanhe você, porque aí ela consegue te ajudar, tipo, a você realmente sobrepassar essa situação, né? E aí você entender que faz parte do processo. Mudar às vezes dói. E isso me levou, inclusive, para eu fazer práticas que eu nem sabia que podia fazer. Por exemplo, no caso, eu comecei a tomar banho de água gelada. De água gelada praticamente todos os dias. E isso foi, no momento, parece uma coisa muito pequena, né? Para algumas pessoas. Para outras, não deve ser tão fácil. Para mim, não foi fácil no começo. Mas isso é um exemplo, né? Muito básico, né? De tomar banho de água gelada. Mas, às vezes, quando você acredita, quando você consegue entender que faz parte do processo e você foca mais em entender que essa dor vai passar e você não buscar uma solução imediata, isso te leva a entender um nível de consciência muito diferente do que você está naquele momento. Isso é o despertar da consciência. Não buscar a solução imediata, não buscar você assim, mudar a situação matéria com matéria. Não, muda a consciência com a matéria, que é diferente. Quando você muda dentro, nossa, tudo no seu corpo, no seu redor vai mudar. Isso foi o que aconteceu comigo. Mas, nossa, essa história que você contou é praticamente um antes e um depois também. Porque você falou para mim. Isso ficou gravado aí no meu inconsciente. Porque naquele momento de crise foi que eu entendi. Nossa, é possível sim eu mudar. É possível sim eu sobrepassar essa situação. E de verdade, é um antes e um depois mesmo. Então, mas você só mudou porque você decidiu acreditar e fazer os exercícios. Porque, pasme, tem gente que não acredita e não faz. E não faz os exercícios. Né? Ela já coloca uma barreira aqui, não consigo, não posso, não vai mudar, eu não vou conseguir. Né? E eu te falei, Martin, fica comigo aqui, respira, respira, respira pelo nariz, vai, assim, ó. Né? Fiquei com você lá e te falei, e aí eu fui, depois que você começou a respirar, que começou a voltar ao ar, eu fui desfazendo as crenças que estavam te levando, que te levaram para aquele lugar. Você lembra que foi nesse dia que eu te ensinei sobre a lei da gestação? Lembro Lembra? muito bem. Lembro Então, muito bem. E aí eu comecei a, né, Martin, volta aqui, ó. Qual é o sentimento que tá aí dentro? Vai aqui, ó. Não, pera, olha pra cá, não olha pra lá, olha pra cá. E você decidiu se permitir ser guiado por mim. Né? E naquele dia você tomou posse de você de novo. Naquele dia eu já sabia que você ia tomar posse da tua real identidade. Porque na Bíblia está escrito assim, ó, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E a forma mais fácil e rápida que ele consegue fazer isso é roubando a identidade das pessoas. É por isso que o mundo está cheio de gente perdida, que não sabe quem é, não sabe do que é capaz, não sabe para que veio e vive ali em busca, se enfiando em várias coisas atrás da sua missão e nunca preenche o seu coração. Quando você se reconectou com a sua identidade, você trouxe harmonia para a tua vida, prosperidade e saúde física. Sim, sim. Né? Isso é um fato. Inclusive, fisicamente, eu era outra pessoa. Era outra Sabe? pessoa, era um menino. É. Era um menino. Exatamente. E eu tinha uma questão que dava para ver no meu olhar. Eu vejo fotos de antes, gente, eu parecia outra pessoa. Eu me vejo agora, eu sou outra pessoa mesmo. Até a qualidade da pele melhorou, gente. É tudo aqui. A mentoria faz de tudo com a gente. Até a qualidade da pele muda. Real. Gostei. Entre no Manifest Money e rejuvenesça. Real, é verdade. É uma coisa que parece mentira, mas é verdade. Então, mas é verdade. Depois posta aí uma foto para nós de você em janeiro e você agora, para o pessoal ver.
Nossa, eu vou postar. O engraçado que, olha só, olha o nome da mentoria, Manifest Money, ou seja, faça dinheiro, né? Manifeste dinheiro. E aí muita gente acha que é só coisa de lei da atração, que é só coisa de, né, de renda extra, hipnose, ou sei lá o quê. Como que você diria para alguém que não me conhece, essa pessoa não sabe quem é a Suene, e ela também acha que o Manifest Money é só lei da atração, técnicas e etc. Como que você diria para essa pessoa o que é o Manifest Money? Bom, o manifest, assim, uma pessoa que não conhece você, que não sabe Que quem não você me é, conhece, que não sabe quem eu sou, que tipo me viu aí por algum anúncio da internet e tá assim, tá olhando para mim com olhar de dúvida. Mais uma guru, mais uma falando dessas coisas. O que você diria para essa pessoa? bom, a primeira coisa que eu falaria, que eu diria para essa pessoa se você chegou aqui, né, neste ponto, é porque você é uma pessoa que já tem uma afinidade especial. Você já é uma pessoa que está de verdade sendo chamado. Não é uma questão que chega aí porque é lei de atração, não é um anúncio por acaso. De verdade, tem muitas vezes que isso sai na internet, você recebeu, está vendo esse vídeo, não é por um acaso. De verdade, posso falar que esse aqui é o verdadeiro vídeo de real. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque realmente você está recebendo um chamado. Então, muitas vezes a gente quer entender pela parte racional, tipo, eu vou fazer renda extra fazendo isso lá, vou fazer trading, vou fazer isso outro, mas vai além. O Manifest Money fala realmente de manifestar dinheiro. Mas para você manifestar dinheiro, de alguma forma você tem que entender quem você é. Por assim dizer, eu vou fazer uma transferência bancária para uma conta X. Mas eu não sei qual que é o número de conta da outra pessoa, não sei o que que é, não sei como eu vou fazer essa transferência, sabe? Então, aí como que eu consigo fazer essa transferência se eu não sei os dados da outra pessoa? Então, para você receber esse dinheiro que você vai manifestar, primeiramente você tem que preencher os seus dados, entregar para o universo os seus dados bancários, entregar o seu nome, entregar seu CPF, que fala no Brasil. Então, tem CPF. que entregar seu CPF, sabe? Tem que identificar a outra pessoa, quem é você. Quando você entende quem é você, a outra pessoa vai te fazer a transferência. Isso acontece com o universo. O universo não vai entregar para você o dinheiro porque você é lindão. O universo vai te entregar o dinheiro porque você sabe quem você é. Quando você entende quem você é, que você está empoderado da sua identidade, nossa, o universo entende. Nossa, esse rapaz entendeu quem ele é, então o dinheiro vai chegar naturalmente para ele. Isso, para mim, que é manifestar dinheiro. Isso que é manifestar. É isso que é o manifest money mesmo. Mas você fala muito isso nas lives matinais, né, em Gênesis, é o recipiente. Você tem que criar o recipiente. Mas para criar o recipiente, meu querido, como você fala, você tem que saber quem você é. Você tem que saber qual que é seu CPF. Manda seus dados bancários, a sua informação para o universo, mas para você entregar a informação para o universo, você tem que entender quem você é primeiro. Senão o universo não vai te fazer a transferência de dinheiro. Porque sim, é isso que eu entendo, que é o Manifest Money. Então, de verdade, foca primeiro em entender quem você é e o Manifest Money vai te ajudar a entender quem você é. Portanto, naturalmente você vai manifestar dinheiro na sua vida. Assim. Uau, 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 arrasou, hein? Arrasou, hein, meu querido? Martin, muitíssimo obrigada por você ter disponibilizado seu tempo para falar com a gente, para vir aqui, né, contar a tua história, contar teu depoimento. Fico muito feliz de ver sua transformação, de saber também que a gente ainda tem muita jornada juntos pela frente, Com né? toda certeza. Né? E muitíssimo obrigado, de verdade. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Agradece a Rebeca também por ter aí dado suporte para você estar aqui hoje, tá? Afinal de contas, atrás, eu falo atrás porque é de suporte.
né? Atrás de um grande homem, há uma grande mulher, né? E eu tenho certeza que em breve a gente vai ter que fazer outra live para fazer novos depoimentos. E sabemos por quê, Com toda certeza. Com toda certeza. né? Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus continue te Amém. abençoando e que a tua vida, o teu exemplo continue sendo uma forma de despertar nas pessoas o desejo de que elas também se reconectem com Deus. Porque tem muita gente cega no mundo e perdida, né? E que a tua luz, que hoje já brilha e brilha bem forte, brilha bem alto e que ofusca muita gente, possa acender a chama da vela daqueles que estão apagados. Ontem na live, a Débora falou que o Manifest Money trouxe para ela grandes presentes e um deles foi a conexão que ela teve com você, né? Parece que ela já entrou em contato com você e você falou aí da metodologia para ela, né? Ela disse ontem na live que o Manifest Money, além de tudo, trouxe conexão com pessoas que são luz, que estão no caminho, que estão ali na jornada, que são conexões milionárias. E disso eu não tenho dúvida, é só questão de tempo. Tá bom? Isso é verdade. Nossa, eu que agradeço de verdade por ter me chamado. Na verdade, eu tô aqui porque Deus quis assim e porque a gente tem uma afinidade muito especial e ainda mais uma missão muito importante neste mundo. Assim como você falou, a gente acender essa chama na vida das outras pessoas e empoderá-las, eu acredito que a gente vai chegar muito mais longe ainda. Então, de verdade, eu sempre vou estar disponível nas vezes que você precisar, que qualquer pessoa que esteja assistindo a live, qualquer um dos meus colegas de mentoria, de verdade, pode me chamar, eu estou sempre disposto com o coração aberto para ser esse instrumento de Deus, fazer aquilo que Deus me trouxe nesse mundo para fazer. Então, de verdade, mais uma vez eu que agradeço, de coração. Gratidão, meu querido, gratidão. Tenha uma ótima noite aí. Um Você beijo também. bem grande e a gente se encontra. Com certeza. Um grande abraço para todos aí. Tchau, Tchau. tchau.